Vamos esperar o pessoal entrar, vamos esperar o Facebook e o Instagram dar o aviso aqui da nossa live. Olá, oi Andrew, seja bem-vindo. Vamos esperando um pouquinho o pessoal entrar, já vão me mandando coraçõezinhos quem já está por aí. Mandem comentários. Hoje nós vamos falar sobre investimentos. Não só investimentos, né? Mas como fazer para planejar os investimentos da nossa empresa. Então, quem está entrando, quem está já presente aqui, já pega o aviãozinho aqui embaixo e manda para alguém que vocês conheçam, que tem uma empresa, que vocês acreditam que esse conteúdo possa agregar de alguma maneira, tá? Então, façam isso agora, antes da gente começar o conteúdo, que assim o pessoal já vai vindo para a live também. Então, mandem os seus convites para quem vocês conhecem, que hoje nós vamos falar, então, sobre os investimentos que não podem faltar, os principais que não podem faltar dentro do seu negócio para que você continue vendendo, continue crescendo com o seu negócio de uma maneira muito otimista, tá? Já mandaram boa noite, Ramires, bem-vindo, boa noite, vamos buscar conhecimento, isso mesmo. Ramires está sempre presente, comentando e conversando, seja muito bem-vindo. Se você conhece alguém, então já manda o convite para a gente compartilhar esse conhecimento, né? Porque um conhecimento bom precisa ser compartilhado também. E, gente, no final eu quero passar 4 passos, tá? No final dessa live, 4 passos de como vocês devem fazer para se organizar com os investimentos da tua empresa, tá? Vou te falar, então, os principais erros que as pessoas cometem ao investir dentro da empresa, qual é a maneira certa de fazer os investimentos e quais são os tipos de investimento que a gente tem dentro do nosso negócio. Então, vai ter muito conteúdo. E quem já está no grupo do Telegram, que é o nosso grupo exclusivo de MEI, Fora da Caixa, eu vou mandar depois o resumo da live em PDF, tá? Então, quem ainda não entrou nesse grupo, é só acessar o link da bio, que vocês vão conseguir acessar esse grupo exclusivo, tá? Bom, pessoal, acho que já vamos começando então com o nosso conteúdo. Me mandem coraçõezinhos, mandem suas dúvidas durante a live, que aí no final eu vou respondendo vocês, tá? Fiquem à vontade para questionar. Pessoal, a gente começa falando do princípio, né? Qual é o conceito de investimento como um todo, tá? O investimento é tudo aquilo que você deposita tempo ou dinheiro para conseguir um retorno futuro, certo? Então, por exemplo, se você coloca dinheiro numa aplicação, você vai ter os juros dessa aplicação, que vai ser o retorno, né? E quando a gente coloca dinheiro na nossa empresa, para abrir a nossa empresa, nós estamos investindo no empreendedorismo, porque no futuro, quando a nossa empresa estiver tendo lucro, nós vamos retirar lucro, certo? Então, a nossa empresa, como um todo, ela é um investimento nosso, certo? Só que dentro da nossa empresa, para ela começar a crescer, para ela continuar vendendo, nós precisamos investir na nossa própria empresa. E é sobre esses investimentos que nós vamos falar aqui nessa live. Boa noite, Walker. Seja bem-vindo à live. Pessoal, primeiramente, eu gosto sempre de falar como que as pessoas costumam fazer com os investimentos dentro da empresa, né? Bom, o primeiro erro que eu vejo que é muito comum é que a nossa empresa ela é um investimento nosso e o pior de tudo é que muitas pessoas não acompanham a empresa para saber se ela está dando lucro ou não, né? E ainda, não investem dentro da própria empresa para que ela continue crescendo. E eu sempre costumo dizer, gente, quando nós abrimos a nossa empresa, nós passamos a responder de 2 maneiras. Uma de pessoa física, que é o nosso pessoal, e a gente tem que responder pela nossa empresa também.
por sermos donos da empresa. Então, se a empresa não está indo bem, se a empresa não está vendendo, se não está alcançando os nossos objetivos, quem deve responder por ela somos nós também. Então, a gente sempre tem que pensar que a nossa empresa é uma corporação que deve crescer sim, que deve conseguir atingir o faturamento necessário para ter o lucro. Agora, como é que a gente vai aumentar lucro se a gente não investir na nossa própria empresa, né? Quais são os tipos de investimento que nós temos na nossa empresa? Nós vamos falar sobre 4 investimentos básicos que devem acontecer, tá? O primeiro investimento, pessoal, é investimento em imobilizado. Eu quero falar esse termo aqui para vocês, ele é um termo um pouco mais técnico, mas é para vocês já irem se habituando e conhecendo esses termos. Imobilizado, o que significa isso? São coisas que você adquire, bens que você adquire em nome da tua empresa. Ou seja, são coisas que você imobiliza na tua empresa. O que é isso, Ellen? O que é imobilizado? São equipamentos, maquinários, imóveis, móveis, veículos, coisas que vocês compram para a empresa e que vão ajudar vocês a melhorar o processo da empresa, o processo de operação da empresa. Como assim, Ellen? Por exemplo, assim, se você trabalha com produção, certo? E aí você vai lá e compra um maquinário que vai acelerar a tua produção. É um investimento para a tua empresa, porque você vai estar conseguindo produzir mais, certo? Quando você compra um veículo, por exemplo, esse veículo ele vai te ajudar na entrega do teu produto. Então, é um imobilizado, é um bem da empresa que vai ajudar você a realizar o processo de operação da empresa como um todo, tá? Eu, por exemplo, se eu quero investir na minha empresa, eu trabalho no digital, né? E eu trabalho com produção de conteúdo, faço mentorias à distância. Se um dia eu quiser comprar algum imobilizado para minha empresa, algum equipamento, eu vou investir no quê? Em câmeras, em notebook, em coisas assim. Então, todos esses equipamentos que vão melhorar a qualidade do teu produto, o processo de produção da tua empresa, são investimentos, tá? Isso também inclui, pessoal, por exemplo, melhorias na loja, reformas na empresa. E aí surge a seguinte questão: por que isso é considerado investimento, né? Por que nós consideramos os imobilizados como um investimento, como um ativo para a empresa, né? Porque esses equipamentos, máquinas, eles vão melhorar o teu processo e você vai passar a entregar um produto ou serviço de melhor qualidade. E quando a gente consegue melhorar a qualidade do nosso produto, nós vendemos mais, não é verdade? O cliente vai indicar você, você cria uma marca de qualidade, você cria um nome da tua empresa, né? Então, você constrói essa qualidade investindo nesse tipo de investimento, nesse tipo de imobilizado, de equipamento e assim por diante. Então, quando você investe nisso, melhora a qualidade e, consequentemente, aumenta, né, o percentual de vendas da tua empresa. Então, por isso que nós consideramos isso como investimento. Lembrando, né, que o investimento é quando você faz algo que vem um retorno futuro, tá? O segundo tipo de investimento que nós temos na nossa empresa são investimentos financeiros. E aí, esses investimentos financeiros, o que eles são? Eles são quando você, por exemplo, tem uma conta no banco, né, no nome da empresa, você vai lá e faz uma aplicação para a tua empresa, o banco vai te retornar os juros em cima daquele capital, certo? Certo. Mas então, Ellen, quando que eu devo fazer isso? Os investimentos financeiros, pessoal, eles devem funcionar na tua empresa sempre por duas razões. Primeiro, para você ter um capital de giro guardado, né? Um fundo de reserva para a tua empresa para garantir emergências, alguma coisa que possa acontecer com o teu negócio, que tu precise de dinheiro, tá? E a segunda razão é para você reinvestir o dinheiro da empresa. Por exemplo, sobrou um saldo no banco. Por que você não coloca numa aplicação e assim começa a ter uns juros em cima daquele valor? Você está reinvestindo o dinheiro, conseguindo juros em cima daquilo ali, né?
Então, assim, a gente, nos bancos tem tipos de aplicações que são assim, sobrou dinheiro no banco, ela transfere automaticamente. Então, são as aplicações automáticas, né? Dá para a gente fazer dessa maneira. Aí, como é que funciona essa aplicação automática? Se falta dinheiro na conta corrente, ele resgata da aplicação. Se sobra, ele aplica. E assim você começa aplicando todos os dias. E dessa maneira, quando você vê, você vai estar já com um capital bacana lá na aplicação e tendo uns juros em cima disso. E eu sempre falo, pessoal, que quando sobra dinheiro em caixa, o ideal é que você sempre coloque no banco para ter essa oportunidade de rentabilizar o dinheiro da empresa e não deixar o dinheiro parado. Porque se o dinheiro está na gaveta da tua empresa, ele não vai render nada para você. Ele vai ficar lá parado, simplesmente. Já se você coloca no banco e faz uma aplicação como essa, você vai estar sempre rentabilizando o dinheiro da empresa. E qualquer oportunidade que a gente tenha de fazer isso, de rentabilizar o dinheiro da empresa, é vantajoso para nós, porque é um dinheiro extra que está entrando ali no caixa, né, na conta corrente da empresa, tá? Além do investimento financeiro, nós temos também investimentos em conhecimento. O que é conhecimento? Pessoal, conhecimento é consultoria, mentorias, cursos, né? Todo tipo quando você contrata qualquer um desses tipos de serviço, você está investindo no teu conhecimento, certo? Mas por que a gente considera isso como investimento? Primeiramente, se você investe, por exemplo, em uma consultoria de marketing, né? Essa consultoria ela vai te ajudar a melhorar a tua publicidade da tua empresa, vai te ajudar a construir uma vitrine online, por exemplo, para você conseguir vender o teu produto, alcançar cada vez mais clientes. E assim, quando você alcança mais clientes, você aumenta a tua probabilidade de venda, certo? Então, esse aumento de vendas que você vem a ter é o retorno que você teve por investir na consultoria. E na mentoria, por exemplo, a mentoria de gestão financeira, que é o que eu vendo, por exemplo. Se você investe no teu conhecimento sobre gestão financeira, você aprende a lidar com o lucro da empresa, aumentar o teu lucro, cortar gastos de maneira estratégica, você aprende a controlar o dinheiro da empresa e dessa maneira você vai ter uma convicção melhor dos teus números e vai conseguir, por exemplo, aumentar o lucro da tua empresa. Então, eu, por exemplo, consegui aumentar já o lucro de uma das minhas atividades em até 3 vezes fazendo gestão financeira. Então, quando vocês investem em conhecimentos como esse, que agregam não só para você, mas também como para a tua empresa, você passa a ter um retorno futuro, porque você melhora a lucratividade do teu negócio. Então, por isso que a gente considera investimentos em conhecimento, não gasto, né? Sempre o conhecimento é sempre considerado como um investimento. Inclusive, eu mandei lá no grupo hoje, né? Eu falei um pouco sobre isso também nos stories, que o conhecimento que você adquire, aquilo que você adquire para você, ninguém vai tirar de você. A única coisa que ninguém pode vir e tirar de você é o conhecimento que você tem. É o tempo que você dedicou para aprender, para aprimorar aquilo que você já sabe. Então, é um bem mais valioso. Uma vez que você aprende a fazer algo, você replica isso em qualquer lugar. Então, uma vez que você aprende a investir na tua empresa, você sempre vai saber investir. Então, por isso que eu, por exemplo, considero o conhecimento um dos melhores investimentos que vocês podem fazer no teu negócio. Além disso, pessoal, a gente fala também, e hoje em dia tem crescido muito os investimentos em marketing digital das empresas. O que é o marketing digital? É quando você dedica tempo ou dinheiro, né, para fazer a tua publicidade através do digital. Utilizando o quê? Redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, entre outras ferramentas. Hoje em dia, essas ferramentas, elas são mais ferramentas de trabalho do que de passatempo, praticamente, para as empresas, né? Porque elas têm auxiliado as empresas a construir uma vitrine do seu negócio, né? De uma maneira que consiga alcançar, distribuir
aquilo que você está vendendo de uma maneira muito mais engajada com o público, porque eles estão muito nas redes sociais, né? E eles estão sempre buscando no Instagram, Facebook. Eu sempre pesquiso no Instagram ou Facebook, qualquer empresa que eu vá procurar aqui na cidade, eu sempre pesquiso nessas duas redes primeiro, para saber o número do telefone, para saber se está aberto, qual o cardápio que aqui o restaurante tem, essas coisas. Então, se você, como pessoa, procura, né, as empresas que você vai consumir através das redes sociais, então por que você não deve usar as redes sociais ao teu favor, né? Considerando, então, que quando você investe nessas plataformas, você aumenta o teu engajamento com o teu público, né, com o teu cliente, e começa a aumentar as tuas vendas. Então, por isso que a gente considera o marketing como um investimento também. E, pessoal, o investimento, ele pode ser investimento de tempo, por exemplo. Quando você está trabalhando ali na tua empresa, você tem um custo para a tua empresa, que é o teu prolabore, por exemplo. O que é o prolabore? É o teu salário. Então, esse salário que você recebe da tua empresa é um custo para a tua empresa, certo? Então, quando você dedica tempo para marketing, por exemplo, você está investindo o teu tempo nisso, né? Então, você tem um custo por hora, certo? Você tem um valor dentro da empresa. Então, quando você dedica tempo, também podemos considerar como investimento, até porque muitas pessoas vão usando as redes sociais de uma maneira sem precisar gastar dinheiro, né? Começa a postar, começa a seguir dicas gratuitas, que a gente tem bastante na internet. Então, muitas vezes a gente fica preso ali, né, achando que só tem que botar dinheiro, quando na verdade você pode sim estudar e aplicar, certo? Então, vamos considerar sim que o nosso tempo também pode ser considerado um investimento, principalmente quando se tratar desse tipo de investimento, que é marketing, conhecimento e assim por diante. Agora, pessoal, desses 4 investimentos que eu falei agora, eles não podem faltar na tua empresa, porque eles estão totalmente interligados com o teu aumento de vendas, com a qualidade do teu produto ou serviço. Então, são 4 investimentos que vocês precisam ter, tá? Só que, muitas vezes, as pessoas investem nesses 4 tipos de investimento, colocam dinheiro de uma maneira errada. Qual seria essa maneira errada? O que as pessoas acabam fazendo, tá? Bom, o primeiro erro é investir sem planejar e analisar, tá? Por exemplo, quando você bota um valor lá, sem saber se é um valor que você poderia estar pagando, se você, por exemplo, corre o risco de perder esse valor, será que não vai comprometer o dinheiro, o lucro da empresa? Então, muitas vezes, acaba se investindo um valor sem planejar, sem pesquisar, sem fazer essa análise completa, para saber se a tua empresa pode e quanto ela pode estar colocando nesse tipo de investimento. Então, o primeiro erro é não fazer isso, tá? Como que a gente faz o nosso planejamento de investimento, pessoal? Bom, o primeiro passo é você identificar, então, quanto que a tua empresa pode estar investindo. Como é que a gente faz isso, Ellen? Primeiro, o que você precisa ter é o controle de caixa da tua empresa, né? Pegando o controle de caixa, você consegue analisar se a tua empresa já tem lucro, se não tem, se desse lucro, por exemplo, quanto a gente pode estar destinando para cada investimento, né? Então vamos começar lá do princípio. Se você não tem controle financeiro, você não vai conseguir analisar e fazer esse tipo de investimento, certo? Então, assim, o primeiro passo para você começar a investir da maneira correta é olhar para o teu controle de caixa e ver quanto você pode estar destinando para investir que não comprometa o teu capital de giro, que não comprometa o pagamento de uma conta, você avaliar a tua capacidade de desembolsar um valor. Então, como que a gente faz isso além do controle de caixa? Vocês podem usar, pessoal, por exemplo, um fluxo de caixa projetado. Que aí no fluxo de caixa projetado, você consegue projetar um valor para investir, tá? Então, olhando para o fluxo de caixa projetado, o que é o fluxo de caixa projetado? É uma planilha,
tá? Pode ser através de uma planilha, onde você vai olhando a entrada e saída do dinheiro da empresa e vai vendo quanto que vai sobrar no final para você poder estar investindo, certo? Aí, através disso, você consegue pensar, tá, então eu vou colocar 10% do meu lucro, eu vou investir em marketing, eu vou investir em imobilizado, eu vou investir num curso, tá? Então, esse tipo de análise que você precisa fazer em primeiro lugar, tá? O segundo passo, pessoal, para você planejar o teu investimento é avaliar qual é o possível retorno que esse investimento vai te trazer. Nossa, Ellen, como é que se faz isso? Não sei como fazer. Olhar qual é o possível retorno, você só vai conseguir fazer através de uma projeção e através de pesquisas, tá? Quando você vai fazer uma coisa nova na tua empresa, você sempre vai ter que avaliar através de pesquisas, porque se você nunca fez, você não tem como saber quanto vai te trazer de retorno, né? Então, o ideal é que você faça uma pesquisa, por exemplo, com quem já fez esse tipo de investimento. E digamos que você tenha, por exemplo, um restaurante, enfim, um lugar que faz comida para entregar, né? Se você pesquisar, por exemplo, pode ser na internet ou até mesmo na cidade onde você mora, pesquisa com aqueles que já executaram, por exemplo, um planejamento de marketing, ou olha como é que está o engajamento deles nas redes sociais, para saber se para você isso também valeria a pena, né? Então, não há problema de você olhar para quem é teu concorrente e ver como que está sendo o resultado dele. Não é para copiar o concorrente, pessoal, é para você avaliar, é para você fazer pesquisas, tá? E na internet também tem muito conteúdo disponível hoje. Então, é só dar um Google ali que você vai encontrar o resultado. Então, avaliar o retorno que cada investimento vai te trazer, você vai conseguir pensar se esse investimento realmente vai valer a pena para você ou não. Porque o retorno desse investimento tem que ser maior do que o valor que você está dispondo para investir, né? Senão, não vale a pena você colocar dinheiro ou tempo naquilo ali, se não vai te trazer o retorno que você realmente quer ter, né? Além disso, a terceira análise, pessoal, e vão falando. Gente, eu falo muito rápido, porque às vezes quando eu vejo já tô aqui, não me mandam dúvida, quando eu vejo já tô lá no final. Então vão mandando suas dúvidas, tá? E eu vou respondendo assim que vocês mandam, não tem problema. E se eu estiver falando muito rápido, alguém manda aí que tá tranquilo, daí eu reduzo o ritmo aqui, eu vou mais devagar. Pessoal, o terceiro passo e você, deixa eu até tomar uma água enquanto. O terceiro passo é a gente avaliar em quanto tempo nós teremos retorno em cima daquele valor. Nossa, Ellen, é possível fazer essa projeção? Sim, pessoal, naquela mesma pesquisa que você vai fazer de quanto em valor vai te retornar, você pode também pesquisar em quanto tempo vai te retornar aquele investimento. E esse em quanto tempo vai depender daquilo que você tem como objetivo. Por exemplo, eu quero investir nesse mês, mas eu quero que no mês que vem já me dê retorno, né? Então você também precisa avaliar quanto tempo você quer que esse retorno, que esse investimento te traga de retorno. E aí, quando você tomar essa decisão de em quanto tempo, você vai lá e pesquisa. Mas será que esse investimento vai me dar esse retorno dentro do tempo que eu quero que ele me retorne? Então, você avaliar o tempo, né? Em quanto tempo vai te retornar o dinheiro, você consegue também ter uma ideia se vale a pena para você ou não investir naquilo ali, tá? E o quarto passo, pessoal, é algo que, assim, ó, eu vejo que muitas pessoas acabam esquecendo de fazer, né? Porque até agora a gente falou de planejamento, né? A gente falou de planejar o investimento, de analisar se vai valer a pena, de pensar no que vai investir, de pesquisar com quem já fez esse tipo de investimento. Mas e aí, além do planejamento, o que vem depois? Né? Que é uma coisa que eu vejo que pouquíssimas pessoas fazem. O que vocês acham que é? Manda aí no comentário que eu quero saber se vocês também concordam comigo. É o quarto passo. O que vocês acham?
Além do planejamento, o que a gente precisa fazer na nossa empresa? É um passo muito importante para que a gente continue reinvestindo no nosso negócio. Senão a gente não vai saber no que precisa reinvestir, como deve reinvestir. O que vocês acham que é? Nenhum palpite? Bom, então eu vou falar. O quarto passo, pessoal, é você acompanhar para ver se o investimento realmente está retornando aquilo que você planejou. E muitas vezes, gente, não adianta você planejar se você não vai acompanhar. É como a tua empresa, eu sempre bato nessa tecla. Você faz o planejamento da empresa e não acompanha para ver se está saindo como você gostaria, não olha, não analisa para ver qual erro você está cometendo, para corrigir esse erro. Então, nos investimentos é da mesma forma. Se você não acompanhar qual investimento está trazendo o retorno que você gostaria, no tempo que você gostaria, você simplesmente não vai saber qual deles você deve continuar investindo, né? Por exemplo, assim, uma empresa abre e investe em propaganda na rádio, né? E aí, beleza, alguns clientes vêm através dessa propaganda na rádio, mas a maioria vem através do Facebook ou do Instagram. Se você não parar para fazer essa análise, para ver o que está te trazendo clientes, né? Qual é o investimento que mais te traz cliente, você não vai saber qual deles você pode estar cortando ou qual deles você deve estar investindo mais, né? Então, comparar esse tipo de investimento você deve fazer, e é o quarto passo para você conseguir fazer um investimento de maneira estratégica. Gente, é como você colocar dinheiro na mão de alguém. Por exemplo, se eu disser para você, me dá 10 mil reais e não falar quanto vai ter de juros, não falar em quanto tempo eu vou te devolver o valor, você aceitaria esse negócio? Você aceitaria me dar 10 mil reais sem eu te dar qualquer tipo de informação? E só dizer, me dá 10 mil reais que eu vou investir. Não, né, pessoal? Eu acredito que assim, o valor que a gente coloca lá no investimento, ele é tão importante quanto o valor que a gente colocou na nossa própria empresa, né? E além disso, ainda tem pessoas que não avaliam a própria empresa para saber se ela realmente está dando retorno. O maior investimento que a gente pode fazer é investir na nossa empresa, né? Mas aí, se você não avalia se a empresa está dando retorno ou não, isso também deve ser analisado, deve ser acompanhado, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o quarto passo como você analisar o teu investimento. Mas, Ellen, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou colocar em prática essa análise? Aonde que eu tenho que olhar esse valor? Eu tenho que ter um controle externo? Como é que eu faço tudo isso? Pessoal, lá no controle de caixa da nossa empresa, isso eu faço e aplico nas minhas mentorias, tá? A gente tem o controle de caixa da empresa, né? Lá no controle de caixa, a gente registra entrada e saída de valor, né? Só que através do controle de caixa, a gente vai ter um outro relatório no qual a gente precisa analisar, que é o DRE da empresa, né? O que é o DRE? O DRE é o demonstrativo de resultado do exercício, que é o demonstrativo que você utiliza, deve utilizar para analisar o lucro da tua empresa, tá? Existe uma forma de você montar esse DRE de uma maneira que você já consiga analisar o valor que você investiu e o valor que você teve de despesa. Na planilha que eu costumo entregar nas mentorias, no curso MEI Fora da Caixa, é uma planilha já pronta e separado. Primeiro vem receita, depois vem despesas variáveis, despesas fixas e só no final vem os investimentos. Você precisa classificar, tá? Aqueles pagamentos que você faz para propaganda, publicidade, para marketing, os pagamentos que você faz para investir em imobiliário da empresa, que você usa para pagar equipamentos, cursos,
você já precisa ter uma classificação separada, tá? Desse tipo de investimento separada das despesas. Quando você tem isso separado, você consegue olhar para aquilo ali e ver, então, da minha receita, eu investi 15% na empresa, tá? Então, eu já costumo fazer isso lá no próprio controle de caixa, para já ter essa visão. Você bate o olho ali e já consegue enxergar, né? Já consegue enxergar o valor que você colocou no investimento. Agora, como é que a gente faz para avaliar individualmente cada um dos investimentos, cada um deles? Qual deles está trazendo o retorno que a gente quer? Aí sim, para fazer isso, a gente precisa ter um controle à parte. Eu diria, então, que a gente precisa colocar na ponta do lápis, tá? Coloca lá a data que você iniciou o investimento e conforme o tempo foi passando, quanto aquele investimento foi te trazendo de retorno. Seja em clientes, seja em processo, melhoria de processo produtivo, seja em qualidade de produto, além, colocar num controle à parte cada um deles, porque a gente vai ter sempre essa diferenciação, né? Imobilizado, investimento em imobilizado, investimento financeiro, investimento em treinamentos e cursos e investimento em marketing e publicidade, né? Então, ter eles assim separados, esses 4, você já consegue ter uma noção de quanto você colocou e de quanto retornou, tá? Mas sempre fazer essa análise. Lá no controle de caixa que eu falei, que é o controle que eu trabalho, eu já tenho separadinhos as 4 classificações, tá? Que daí eu já consigo olhar. Eu comprometi da minha venda 10% em marketing, 5% em consultoria e assim sucessivamente, pessoal. E o percentual, eu falei hoje, numa das aulas que eu gravei hoje, o percentual é uma informação muito importante, ela é muito forte para nós. Por quê? Porque assim a gente consegue ver, visualizar para onde o dinheiro da empresa está indo em percentual. Então, para mim, ela é uma informação muito importante para eu conseguir entender em percentual quanto que eu estou consumindo da minha venda para investir em diferentes tipos de área da minha empresa, né? E, gente, investimento é algo contínuo, você não pode parar de investir, você precisa continuar. É uma iniciativa que a empresa tem que deve ser constante. Agora, como é que a gente torna um investimento constante? Analisando qual dos investimentos está trazendo o retorno que você quer. Que aí você consegue tomar uma decisão de saber em qual deles você coloca dinheiro. Gente, isso é fazer gestão com inteligência. Quando você tem a informação dos números da tua empresa na ponta do lápis, você começa a gerir o teu negócio de forma inteligente, estratégica, porque aí você tem convicção do que você está fazendo. Então, eu sempre defendo que os números é o que vão dizer qual é a realidade da tua empresa. Então, por isso que eu sempre falo, vamos olhar, vamos analisar, vamos ver qual é o retorno que está dando. Vamos ver em quanto tempo está retornando aquilo que a gente investiu. Vamos analisar o controle de caixa da empresa. Então, tudo isso que eu falei é uma coisa constante, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de controle de caixa, a gente está falando em gestão empresarial, em controles gerenciais, tá? Não são os controles que os contadores fazem, que são diferentes, tá? Os controles que os contadores fazem, eles são com metodologias diferentes do gerencial. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu não preciso de controle na empresa, tem microempresas que têm contabilidade, né? Daí pensam, não preciso porque eu tenho contabilidade. Mas, na verdade, esse tipo de controle que eu falo aqui são controles gerenciais. São para te dar ferramentas e artimanhas necessárias para você conseguir gerir a tua empresa de uma maneira que você possa crescer, que você possa alavancar o teu negócio, tá? Como que eu costumo indicar que as pessoas façam os investimentos? Eu costumo indicar assim, que você sempre tenha pré-estabelecido um percentual do teu lucro para reinvestir. Como assim, Ellen? Por exemplo, você investiu
em uma consultoria de marketing um valor de R$1.000, certo? Aí, dessa consultoria, através dela, você conseguiu vender R$5.000. Sobrou 4, né? Aí, o que você faz com esses 4? Destina mais 1.000 para marketing, e aí você vai vender mais 5, por exemplo, né? E assim vai indo, um ciclo vicioso, ele não para nunca. Desde que você tenha essa ideia, essa consciência de que o lucro do teu negócio deve ser sempre reinvestido, tá? E eu costumo sempre falar, pega o lucro lá e faz assim, ó, divide 20%, por exemplo, para investir, 20% para retirada de sócio, 20% para fundo de reserva, 20% para capital de giro, e, enfim, os outros 20% redistribui, sabe? Então, faz algo nesse sentido. E até eu recebi uma dúvida recentemente que ela é bem pertinente. A pessoa disse assim, olha, o meu marido vende um produto por R$15.000, digamos, né? E aí sobra desses 15, sobra 10, por exemplo. Aí desses 10, eu tenho que usar 5 para comprar mais matéria-prima. Então, quando que eu vou guardar dinheiro? Se eu tenho que estar sempre comprando? Pessoal, destinem um percentual do lucro para você fazer de retirada de lucro. E aí sim, dessa maneira, você vai repetindo ou vai acumulando o valor para chegar no final do ano e fazer essa retirada, tá? Então, assim, organizar o lucro da tua empresa de uma maneira que você olhe para aquilo ali e diga, não, eu tenho certeza que eu vou investir agora 20% em X em tal coisa, né? Outra pergunta também que eu recebi, pessoal, é, por exemplo, assim, vale a pena fazer um empréstimo para comprar uma máquina para a empresa? Vale a pena eu pagar juros para comprar uma máquina que vai me ajudar a melhorar o processo de produção? E aí, pessoal, que entra a questão da análise. Por exemplo, se você vai gastar com juros para comprar uma máquina, você precisa entender que o retorno que essa máquina vai te dar, ele tem que ser maior do que os juros que você vai pagar do empréstimo. E essa análise, ela precisa ser feita sempre. Então, por exemplo, então façam isso, tá? Façam uma projeção. Se eu comprar uma máquina, eu vou conseguir atender 100 clientes a mais. Quanto que esses 100 clientes vão me gerar de receita para a empresa? Quanto eu vou gerar de venda com esses 100 clientes a mais? Né? Então, se vai gerar um aumento de venda em 20%. Aí você avalia, esses 20% de aumento de venda é maior do que os juros que eu vou pagar do empréstimo? E esses juros, pessoal, vocês têm que sempre olhar para ele a longo prazo, tá? Não os juros, tipo, olhar o capital do empréstimo ali. Você precisa fazer a projeção sempre lá para o final do empréstimo, porque quando você terminar de pagar o empréstimo, o valor vai estar bem maior por questão dos juros, né? Então, esse tipo de análise você precisa fazer. Aí sim, se o retorno for maior que os juros que você vai pagar, aí beleza, aí você pode sim investir, né, pegar um empréstimo, aliás, para investir numa máquina. Se não, o correto é você, guardando o lucro da empresa, você ir acumulando o lucro da empresa até chegar a um ponto em que você vai ter tanto dinheiro ali guardado que você vai conseguir reinvestir no teu negócio. Essa é a maneira ideal, né, para acontecer, pessoal, para a gente não ficar dependendo de terceiros para conseguir estar sempre tendo que pegar empréstimo, para ter sempre que depender deles. Então, quanto mais a tua empresa for independente financeiramente, quanto mais a tua empresa conseguir gerar de capital de giro para você reinvestir na empresa, para você continuar girando, melhor vai ser para você, porque se você ficar dependendo desse tipo de capital, de banco, muitas vezes você pode não conseguir o capital e aí vai ficar na mão, tá? Então, sempre o ideal é que isso aconteça, que você vá investindo gradativamente na tua empresa, aumentando o lucro, investe de novo. Aumenta o lucro, investe de novo. Aumenta o lucro, investe de novo. É como a técnica que o meu professor de um curso que eu fiz, como a técnica do montinho-montão. É quando você investe um pouquinho, tem um retorno, investe mais um pouquinho, tem um retorno, investe mais um pouquinho, tem um retorno maior, e assim sucessivamente, né? Como eu falei, um ciclo
vicioso que não para nunca de acontecer no teu negócio. Gente, vocês têm alguma dúvida? Me mandem suas dúvidas, que se não tiver, eu já vou anunciar a novidade para amanhã. Mas já me mandem suas dúvidas aí que eu estou esperando. Estou aqui à disposição de vocês, tá? Vocês têm dúvidas sobre onde investir, no que investir? Pode ir me mandando que eu vou respondendo vocês. Gostaram da live, pessoal? Gostaram desse conhecimento? Se vocês querem o resumo desse assunto, tá? Em PDF, é só acessar o grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo de estudos que eu tenho, tá? O grupo exclusivo do MEI Fora da Caixa. Lá eu sempre coloco material em PDF das lives, gravo áudios diários, ou quando eu consigo gravar, eu vou lá e gravo um áudio com algum insight que eu tive, com algum aprendizado que eu passei, enfim, com alguma vivência minha, né, que vai agregar para vocês. Eu fico por aqui, tá? Um grande beijo para todos vocês. Até a próxima aula. E lembrando que quinta-feira nós temos a jornada do MEI Fora da Caixa, que acontece lá no canal do YouTube, às 20 horas também. Então, se vocês querem também sair da caixa em relação ao seu negócio, entender os seus números, bom, enfim, aprender aquilo que você precisa para dominar as finanças do teu negócio, vocês não podem perder a jornada do MEI Fora da Caixa, tá? Acontece lá no YouTube toda quinta-feira às 20 horas. Um beijo, pessoal. Até a próxima aula.